amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia, professora Alessandra, e também temos o nosso parceiro, né? Intérprete Sâmio Costa aqui presente, beleza? Nossa aula de hoje, uma aula bem bacana, né? Que é a aula 51.1, falando do aspecto da sintaxe da norma padrão, tá certo? Colocação pronominal. Mas, como sempre, a gente começa com o texto. Vamos lá, então? Os ratos. Ele se põe a escutar agudamente. Um esforço para afastar aquele conjunto amorfo de ruidozinhos, aquele chiado. Lá está no canto, no chão, um guichinho feito de várias notinhas geminadas, fininhas. São os ratos. Vai escutar com atenção a respiração meio parada. Hão de ser muitos. Há várias fontes daqueles guinchinhos. E de quando em quando no forro, em vários pontos, o bufar. A casa está cheia de ratos. Esperar ouvir um barulho de rato nas panelas, nos pratos lá na cozinha. O chiado desapareceu. Agora é um silêncio, os ratos. Há um ruê ali perto. Que estarão comendo? É um ruê que começa baixinho, vai aumentando, vai aumentando. Às vezes para, de súbito. Foi um estalo, assustou o rato. Ele suspende-se, mas lá vem outra vez o ruer, que começa surdo e vem aumentando, crescendo, absorvendo. Na cozinha, um barulho de tampa de alumínio que cai. O filho, ali na caminha, tem um prisco, mas não acorda. São os ratos na cozinha. Os vão roer, já roeram todo o dinheiro. Então aqui, né, uma imagem representando aqui esse texto, né, de Dionélio Machado. Ele que é um dos autores, né, do romance prosa, do modernismo da segunda fase. Lembrados? Então vamos conhecer um pouquinho, né, sobre o autor Dionélio Machado. Publicou 12 livros, mas seu romance de estreia, Os Ratos, em 1934, é considerado sua obra-prima. Exatamente. A narrativa do drama de Nazianzeno Barbosa, pai de família e funcionário público em difícil condição financeira, que tem 24 horas para quitar uma dívida com o leiteiro, sob ameaça de ter a entrega do leite suspensa, o que prejudicaria a alimentação do seu filho. Então aqui, né, Dionélio Machado, 1895 a 1985. Então a gente trouxe um fragmento da obra Os Ratos. Beleza? Prosa da segunda geração do modernismo brasileiro. Vamos embora agora com os aspectos da sintaxe na norma padrão. O que vocês imaginam que vem pela frente? Saímos então um pouquinho da literatura e agora volta aqui a questão da sintaxe. Quando nós falamos em sintaxe, vocês veem em mente o quê? E aí falando também em norma padrão. Então, amadinhos, norma padrão é o jeito de escrever corretamente conforme as regras gramaticais. Exatamente. Você já estudou a morfologia, estudaram os pronomes, substantivo, numeral, verbo, artigo, preposição, conjunção? Lembraram as 10 classes de palavras? Então aqui, ó, a sintaxe daqui está relacionada à colocação pronominal. Então vamos apresentar aqui os pronomes pessoais, tá certo? Do caso reto e do caso oblíquo. Nós temos aqui 3 pessoas, né? A primeira, segunda e terceira pessoa do singular
e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. A divisão dos pronomes pessoais, quando eu falo caso reto, são aqueles que terão função de sujeito. Lembrando, só recordando. E vocês sabem também que às vezes o substantivo, o pronome, ele pode acompanhar ou pode substituir o nome. Isso aqui, isso tudo você já sabe, você já estudou. Exatamente. Quando sempre o professor falava para vocês, pronome é a palavra que substitui o nome. Por exemplo, Maria é bonita. E aí você não quer repetir Maria, você coloca ela é bonita. Então, o pronome substituindo o nome Maria. Exatamente. E aqui os pronomes oblíquos, eles podem ser átomos, aí no caso, me, te, se, ou alheis, né? No singular. E no plural, nos, vos, se, os, as, leis. E os tônicos, ó. Mim, comigo, ti, contigo, se, consigo, ele, ela. Nos, nós, conosco, vós, convosco, se, consigo, eles e ela. Então, os pronomes oblíquos terão função de complementos nominais. Nominais não, amadinho. Complementos verbais, tá bom? Que aí vai ter a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto. Complemento verbal. Vai completar o quê? O próprio verbo. Então, aqui só apresentando, tá bom para vocês? Olha aqui a tirinha. Mas o que aconteceu? Sabe o Juca que eu vivo zoando? Hoje descobri que ele é muito mais forte que eu. Eu te perdoo. Olha só aqui, ó. Então aqui você conseguiu identificar o pronome pessoal presente na tirinha? E você consegue identificar qual a função que ele exerce, se ele está completando o sentido do verbo, tá certo? Ou ele está o quê? Está sendo sujeito da oração. Então, na primeira, o primeiro código, mas o que aconteceu? Aí não apareceu o pronome pessoal. Nada, nenhum. Né? Nenhum. Mas na segunda fala, sabe o Juca que eu vivo? Ó, então o eu é o sujeito do verbo viver, que eu vivo zoando. Então aí o eu, pronome pessoal do caso reto, função de sujeito. Hoje descobri que ele é muito mais forte que eu, tá certo? Ele é muito mais forte que eu. Então, se ele também é o quê? Ele é pronome pessoal. Então, aí apareceu o ele, apareceu o eu te perdoo. Aí acrescentou mais um, eu, pronome reto, e o te, pronome oblíquo. Tá certo? Eu vou perdoar quem? A ti. Beleza? Então, esse te aí tá tendo função de complemento verbal. O eu de sujeito. Dando sequência. Abrace-me. Olha aí. Beije-me. Nunca deixe-me. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Olha só, né? Você, amadinho, tá com um crush, assim que fala? Crush? É o crush. Crush. Um paquera lá do meu tempo, um ficante, né? Você tá de olho em alguém. Aí ele chega lá pra si, lá na pracinha e fala, abraça-me. Opa! Beije-me. Nunca deixe-me. Opa, ela ia fazer o biquinho, parou. Tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome? Por quê? Então aqui, amadinho, na primeira está correto, que você já sabe, porque não pode começar oração com pronome oblíquo, tá bom? Abrace-me, ok. Beije-me, ok. Mas na segunda fala já houve aqui um desvio. Por quê? O nunca é uma palavra atrativa, negativa, nunca. A palavra negativa vai atrair o pronome oblíquo para antes do verbo, tá certo? Então, por isso que lá no último balãozinho ela fala, tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome por causa dessa segunda fala, nunca deixe-me, que o certo seria nunca me deixe, tá bom? Então, olha só, quando for conquistar uma gatinha, já toma esse cuidado. E normalmente, a gente sempre escuta, né? Me beije, me abrace,
E deixe aí, olha aí, não esqueçam a dica, hein? Abrace-me, a forma mais correta. A correta, na verdade, né? Aqui nós temos as funções sintáticas dos pronomes oblíquos. Vejam bem. O namorado olhou para a garota e tomou-lhe as mãos. Então, esse lhe aí está relacionado aqui às mãos de quem? Da garota. Esse lhe está tendo função de adjunto adnominal, né? A palavra que está perto do nome, lembrando, fazendo a recordação aqui, ó. Agora, no segundo exemplo eu tenho, emprestei-lhe meu caderno com as anotações. Esse lhezinho aí tá tendo a função de objeto indireto. Um macete para você. Toda vez que aparecer o lhe, você já sabe que vai ter a função de objeto indireto. Esse lhe é como se fosse a ele, tá bom? Emprestei meu caderno com as anotações a Paulo, a Fernando, tá certo? As pessoas me julgam sem saber os fatos. Julgam quem? A mim. Tá bom? Esse me aí, primeira pessoa. Agora eu tenho, faça-no comer. Faça quem comer? Ele. Então aí, o verbo, o pronome sendo um sujeito do verbo no infinitivo. Qual é o infinitivo? Quando o verbo termina em R. No caso aqui, façam ele comer. Beleza? Isso daqui somente para recordar. Relembrando. Colocação pronominal. Agora vem os nomes assim bem diferentes para vocês e cada um deles tem uma função. Então nós temos próclise. Vão imaginando aí próclise, né? Pré. Tem alguma coisa a ver com pré, antes? Depois nós temos a mesóclise e aí nós temos a ênclise. Exatamente. A próclise, amadinho. Quando que ocorrerá a próclise? Quando aparecer preposição mais o gerúndio, tá certo? Em oração optativa e exclamativa, com palavras atrativas, como falou, nunca me deixe lá. Apareceu o advérbio, apareceu o pronome, apareceu conjunção subordinativa, vai atrair, ocorrerá a próclise. A mesóclise, com os verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito. Mesóclise é no meio que vai ficar. Exatamente. Os pronomes. A própria palavra, se vocês pararem um pouquinho só para ir ligando, porque tem o conceito e também virão os exemplos, só observe, ó, próclise, então vem antes, não é isso? Mesóclise, aí é uma dica, vai lá para o meio. E a ênclise vem... Ó, a ênclise vem após, né, ao verbo. Beleza? Mas calma, que agora sim, ó. Olha aí, estudo da posição adequada dos pronomes oblíquos, átonos. Uma vez que já foi relembrado para os senhores, aí nós temos me, te, se, o, a, lhe, os, as, lhes, nos e vos. Muito bem. Então aqui, ó, 3 exemplos aqui, 3 orações fazendo uso da colocação. E vocês vão observar. Eu lhe dei susto. Ó, observe bem. Dar-lhe-ei um susto. Dei-lhe um susto. Então, você percebeu aqui que o pronome lhe ficou numa posição diferente, né? Então aí, na primeira frase, ele ficou antes do verbo, aí você identifica o verbo, muito bem, ó, eu lhe dei, né? Aí na terceira frase, que aconteceu? Ele ficou no meio, viu só? No meio, e o verbo tá no futuro, não é isso? No futuro do presente, e dele um susto. Aí o verbo já está iniciando a oração, e como não pode iniciar com o pronome átono, ele fica após ao verbo. E vamos ver a classificação como aquele, né, infográfico que a gente colocou, né, aquele mapinha, aquele esquema de estudo logo no início da aula. Se eu tenho antes do verbo, ocorrerá a
próclise, antes do verbo. Olha aí, no meio aqui. do verbo, vamos lá? O que nós temos no meio? Lembra da palavra Mesóclise. Já foi. Então, nós temos aqui mesóclise E a ênclise, beleza? Certinho? Vamos lá. Trata da colocação dos pronomes clíticos me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos, vos. São 3 as posições que assumem. Vejam bem aqui, a próclise antes do verbo. Não me abandone. Olha aí. Verbo E o pronome. Pronome. No meio do verbo, É a mesóclise, né? Receber-vos-emos. É a mesma coisa que receberemos. olha aí, meio, para o jantar amanhã. Depois do verbo, nós temos a ênclise. Né? Entregou-nos os presentes. Belezinha? A questão da nomenclatura é muito fácil, da questão dos nomes, da denominação. Tá? Só você lembrar, antes, próclise, pró. Próclise. Meio, mesóclise. Depois, ênclise. Agora vamos saber quando que ela é utilizada. Quando que eu vou empregar a próclise? Olha lá. A primeira regrinha. Nas orações negativas, sem pausa entre a palavra de negação e o verbo. E aí nós temos aqui os exemplos. Observe, não me abandone. E qual é a palavra negativa? Qual é? Aí você já vai entender, ó. Apareceu palavra negativa, o pronome oblíquo ato ficará para antes do verbo. Isso chama-se uma palavra atrativa. Ela é negativa, vai atrair o pronome oblíquo para antes do verbo. A próxima, nunca me deixe só. Olha o nunca presente. Ninguém me viu aqui. Ok, então percebendo aí, todas estão ficando antes, por quê? Porque tem orações negativas, tem uma palavra que atrai, né? Nada me fará mudar de ideia, o nada, nada, Aqui. nada. Não veio, nem me, olha só, não veio e nem, esse nemzinho aí, ó, me telefonou, tá certo? Olha uma observação muito importante aqui Para vocês, para pessoal. vocês aí. A próclise é o uso preferencial no português brasileiro. Exatamente. Aqui, Olha que dica boa, né? Aqui no nosso português usa-se bastante a próclise. Vamos embora. Nas orações exclamativas, macacos me mordam. Olha só aí, o me aí é uma oração exclamativa, né? Quando você vai expressar seus sentimentos de espanto. Então, usa-se próclise. Nas orações optativas, Deus nos ajude. Olha só aí, ó, opção, que Deus te abençoe, que Deus nos guie. Orações optativas, usa-se próclise. Nas orações interrogativas, iniciadas por pronomes ou advérbios interrogativos, quem me chamou? Olha aí, tá iniciando a oração, ó. E né? aqui. Onde me viste? Onde? Olha aqui, ó. Advérbio, né? E ele também pode ser um advérbio interrogativo. Onde? Dá ideia de lugar. Aí você vai estar recordando tudo que você já viu lá no segundão. Nas orações subordinadas. Quando me viu, sorriu para mim. Então, olha só. Qual a oração subordinada? Aquela oração que é quando eu tenho um período composto, né? Que tem orações que vai completar o sentido sintaticamente da outra. Ela é subordinada. Quando eu falo quando me viu, aí você já vai ter ideia do quê? De tempo. Aí você vai ver que a oração subordinada adverbial temporal. Eita, professora, preciso fazer isso tudo? Relaxa. Tá bom? O importante é que você identificar onde que está o pronome oblíquo ato. Tá Exato. Bom? Próximo, com advérbios ou pronomes indefinidos, sem pausa entre eles e o verbo. Aqui se aprende português. Olha bem aqui, ó. Cadê o advérbio? Onde que está o advérbio? Qual é a palavra que indica uma circunstância?
Ah, muito bem, Beatriz. Acertou. Aqui mesmo. Aqui dá ideia de local. Então, apareceu o advérbio também vai puxar, no caso, vai atrair o pronome para antes do verbo. Mas se tivesse, de repente, uma pontuação, o que ia acontecer? Ia deixar de ser a próclise, ia virar o quê? A ênclise, ó. Aqui, vírgula. Olha bem aqui, amadinho. Aprende-se português, tá certo? Porque não pode iniciar frase, uma oração, com pronome oblíquo átero, tá bom? Aquilo nos agrada. Olha só o aquilo, né? Olha, aquilo também é um pronome, beleza? Próximo, com a preposição em mais o verbo no gerúndio. Aí você se lembra o que é o gerúndio, né? Lembro. Aquela forma nominal terminada em NDO? Muito bem. Ó, cadê a preposição? Em se, comentando o caso, seja discreto. Então, aí eu tenho a preposição e tenho uma forma nominal no gerúndio. Então, vai atrair o verbo também, beleza? O verbo não, o pronome. Certinho? Saindo da próclise, vamos lá. Próclise já foi. Agora vem a mesóclise. Usa-se com verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito. Presta Certo? atenção, ó. Quando for uma coisa que ainda vai acontecer, falarei, né? Falaria. Olha só a terminação dos verbos, né? Então, quando falará, falaremos, né? Então, toda vez que a terminação, o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, vai ocorrer o caso de mesóclise, tá bom? Devolver-me-á o livro amanhã. Quem fala assim? Vocês costumam falar assim? Devolver-me-á o livro amanhã? É muito complicado, Bem né? raro. Bem raríssimo. Se você encontra essa colocação nos convites de casamento, né? Bem formal. Bem formal, aí formatura. Exatamente. Olha o outro. Deixar-te-ia sozinha se você pedisse. Olha aí, né? ó, o T aí no meio do verbo deixaria e devolverá, né? Tem um me no meio do verbo aí no futuro do presente. Então, uma observação aqui. Na atualidade, a mesóclise vem sendo evitado. Exatamente. Mesmo no registro formal, na modalidade escrita. Tá ficando quase desuso. A nossa próclise é mais utilizada, né? E aí a ênclise usa-se com verbos no infinitivo. Viver é adaptar-se. Ó, então o verbo no infinitivo, você vai encontrar quando que o verbo está no infinitivo? Quando eu tiver na terminação em R, ó. Olha aqui. Ó, eu tenho um verbo, nós cantamos. Qual é o infinitivo de cantamos? Cantar, né? Falei, falar, a terminação em R, né? E vender, ó, já tô falando vender, já está no infinitivo, beleza? Vendemos. Agora com verbos que iniciam oração. Mostrou-me o livro, retirou-se calado, deixando-me na sala. Aqui ó, nós temos o quê? 3 orações, não é isso? Ó, a primeira oração, mostrou-me, tá iniciando o quê? Com o verbo, tá certo? Então, primeiro o verbo, depois o pronome. Retirou-se, ó, retirar, né? O Czinho aí é pronome. Deixando-me só na sala. Então, toda vez que o verbo iniciar a oração e tiver pronome oblíquo átono, tá certo? Ó, vai acontecer o quê? A ênclise. Uma curiosidade aqui, pessoal. Nas orações intercaladas, o pronome pode aparecer também antes do verbo. Olha só. Tão lindos, disse minha mulher, são os teus olhos. Olha só. Qual a oração que está intercalada? Aquela oração que está entre as vírgulas, né? Entre a pontuação, ó. Olha aqui. Olha só a parte. E quando você vai fazer essa oração, não está iniciando com o verbo?
eu não posso dizer tão lindo me disse a mulher, tá certo? Porque sempre depois do verbo vem logo em seguida o pronome, beleza? Tão lindos, me disse a mulher, são os teus olhos. Belezinha? Ok, então pode também aparecer antes do verbo, porque tem oração intercalada. Agora, caso especial. Para tudo na língua portuguesa tem um caso especial, tem as exceções, mas isso faz com que você fique mais apaixonado por essa disciplina maravilhosa, tá certo? Que é a nossa língua portuguesa. Então, com o verbo no infinitivo precedido de preposição ou palavra negativa, olha bem aí, ó, usa-se próclise ou ênclise, tá certo? O que você vai observar? Verbo no infinitivo, ó, tá bem em destaque aí para você, ó. Infinitivo, precedido de quê? De preposição ou palavra negativa. Então, nós temos aqui, estou aqui para te servir. Olha só, pode acontecer a próclise, e a próclise você não precisa usar o hífen, tá bom? Não precisa, a próclise não usa. Agora, estou aqui para servir-te. Opa, já houve mudança, ficou após ao verbo. Por que ficou após aqui? Então, neste caso aqui, o verbo está no infinitivo. E tem preposição. Qual é a preposição? O para. Tá bom? Então, a gramática admite as duas classificações, né? Ou próclise ou ênclise. Meu desejo era não o incomodar. Olha bem aqui, ó. Cadê a palavra que foi atrativa? A palavra negativa, o não, tá certo? O não atraiu para antes do verbo, que está no infinitivo, tá bom? O o aí. O o é o quê? É o pronome oblíquo átomo. Na segunda, nós temos, meu desejo era não incomodá-lo. Olha o que aconteceu. Professora, para antes do verbo ficou o ozinho, sozinho. É exato. Mas houve aquela mudança quando ele ficar após. O que acontece? Você tira o R. Aí eu brinco assim, esse R vai transformar em L. Exato. E coloca o acento agudo. Incomodá-lo. Vamos lá. Com locuções verbais, auxiliar mais infinitivo, ênclise no infinitivo. O diretor quer ver-te agora. Então, que o verbo auxiliar mais o verbo principal. Nós temos aí o verbo auxiliar, pode ser o verbo ser, pode ser o verbo ter, tá? Porque tem o verbo principal e o verbo auxiliar. Então, ênclise no infinitivo. O diretor quer te ver, ó, quer te ver, ou melhor, o diretor quer ver-te, faltou aqui o hífen, mas a gente coloca agora, quer ver-te agora. O diretor quer te ver, olha só o que aconteceu agora, beleza? Daí você vai observar a questão da ênclise no auxiliar e ênclise no infinitivo, tá bom? Agora eu tenho aqui a curiosidade. Com ênclise no auxiliar, o hífen é facultativo, como já havia falado, né? O diretor quer te ver agora, beleza? Aí não há necessidade de colocar o hífen, fica facultativo, tá bom? Olha lá, seguindo próclise no auxiliar. O diretor te quer ver agora. Viu só o Tzinho aí antes, né, do verbo auxiliar, tá bom? É aquela locução verbal. E aí nós temos o auxiliar mais o gerúndio, ênclise no gerúndio. Os alunos foram retirando-se. Olha só, o ênclise sempre depois do verbo. Ênclise no auxiliar. Os alunos foram se retirando. Próclise no auxiliar. Os alunos se foram retirando.
ênclise no gerúndio, estou escrevendo-lhe. Próclise com verbo principal, estou-lhe escrevendo. E a próclise no auxiliar, eu lhe estou escrevendo. Então, o que você vai lembrar, gente? Aqui nós temos aqui, ó, é uma locução verbal, foram retirando. Essa é a locução verbal. O verbo ser, que é o primeiro que aparece, foram, é o verbo auxiliar. E por isso que fala auxiliar mais o gerúndio. O gerúndio é qual? Aquela forma nominal que você já sabe, né? Mas aqui a terminação NDO. Esta duas aqui é a locução verbal. Então eu tenho verbo auxiliar, mas aqui verbo principal. Então, para entender, ó, se eu tenho um auxiliar, mas gerúndio, vai ocorrer a ênclise. Se eu tenho um auxiliar, né? No caso, quando eu tenho um auxiliar mais gerúndio, pode acontecer também a ênclise, mas colocando no verbo auxiliar, tá certo? Não no principal, tá certo? Então, são as duas formas que são aceitas, só vocês observarem, tá certo? O que você percebeu aí? Que às vezes a ênclise não tá com, ou seja, a próclise não é acompanhada de hífen, mas a ênclise sim. Auxiliar mais particípio, a ênclise no auxiliar. As meninas tinham se arrumado. Particípio é outra forma nominal, né? Terminado em ado. E ido. Beleza? Próclise ao auxiliar, as meninas se tinham arrumado. Viu só? Aconteceu a próclise, que ficou antes do verbo auxiliar. Próclise ao auxiliar. Eu lhe tenho escrito, olha aí, ó. Ênclise no auxiliar, eu tenho-lhe escrito. Então, aí já aconteceu a colocação dentro do auxiliar, do verbo auxiliar. Importante aqui para os senhores, tá? Pronome se e suas funções. O pronome se ele pode ter a função de objeto direto ou, por vezes, de objeto indireto em orações em cuja voz verbal ela é reflexiva. Então, aqui, ó, lembra da voz reflexiva, né? Eu me penteio, né? Mas aqui vamos só para relembrar a questão do se. Queimou-se quando estava preparando o jantar. Quem se queimou? Alguém, né? Animou-se para ir à festa. Então, nós temos aqui, né, o pronome se com função de complementos verbais. Beleza? E quando eu falo a voz reflexiva, olha, ó, animou-se, ele está praticando e recebendo a ação ao mesmo tempo. O queimou-se também, que é a voz reflexiva. O pronome se também, o se pode também ter a função de sujeito indeterminado. Quanto que é um sujeito indeterminado? Nós vimos, lembram? Exatamente. O verbo estará na terceira pessoa do singular, mais o se. Quais são esses verbos? Com verbos transitivo indireto e com verbo intransitivo, além do verbo de ligação também, tá bom? Sempre na terceira pessoa. Então, precisa ser de cãozinho. Quem precisa? Não dá para saber quem é. Tá? Um sujeito está indeterminado. Vive-se bem nestas casas. Mas quem que vive bem? Não dá para saber. E vocês observaram que eles sempre estão na terceira pessoa do singular. O pronome se pode ainda ter a função de simplesmente realçar o discurso. Lá se vai a minha chance de ganhar na loto. Olha só, lá a gente no dia a dia, lá se vão o meu dinheirinho, lá se foi a minha chance e assim vai. Então, isso é só para realçar na hora da fala. Foi-se embora sem dizer nada. E assim por diante. Vamos lá então, amadinhos. Colocação do pronome e regência. Os verbos transitivos indiretos solicitam
complementos com preposição. Isso você já sabe. Enquanto os transitivos diretos solicitam complementos sem preposição. Então, aqui nós temos o seguinte. Os pronomes oblíquos, ou a e lhe, desempenham o papel de objeto direto e indireto, e respectivamente. Já falo para vocês que o lhe, este daqui, sempre função apareceu, é objeto indireto. Então, nós temos aqui, informei o professor, eu não quero falar o professor, eu vou substituir por um pronome. Lembra lá do pronome substantivo? Ó, informei o. Aí a próxima, por quê? Formei quem? O professor, objeto direto. Então, esse ozinho aqui, que está circulado, vai ter a função de objeto direto. Agora, informei ao professor. Informei a quem? Ao professor. Então, aqui você já sabe que tem uma preposição. Então, o objeto é indireto. Por quê? Está aqui a preposição. Tá certo, amadinho? Olha, a letra saiu feia. Então, se é objeto indireto, então eu vou usar o lhe. Se for objeto direto, eu uso o. Mas se for indireto, eu uso o lhe. Beleza? Vai muito da regência. O emprego desses pronomes deve atender às solicitações da regência e da colocação pronominal. Veja os exemplos. Ela nunca lhe disse que o amava. Viu só? Disse-lhe a verdade, ama-o muito. Entendeu? Disse o quê? A verdade. A quem? A ele. Ela ama quem? Ele. Ela ama quem? Você. Então, você já sabe, né? Usou lhe, objeto indireto. Usou o, objeto direto. Tá bom? Essa questão da preposição. Então, amadinhos, ficamos por aqui. E daqui a pouco a gente retorna para o nosso momento de revisão. Até lá!